Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Aqui me chamo Tiago. Venho mais uma vez nesta manhã, nesse dia de hoje, compartilhar um pouco da palavra do Senhor. E o texto que nós iremos ler nessa manhã é o texto de Jeremias, capítulo 45, aleluia. Um texto conhecido que tem por título A Palavra de Jeremias a Baruque. A gente vai entender um pouco aqui nesta manhã qual o propósito de Deus a respeito de falar pela boca dos seus profetas, né? A gente vai entender aqui nesta manhã quem foi Baruque na Bíblia, qual o significado do nome de Baruque, louvado seja Deus. E eu te peço, amados irmãos, que se você tiver a sua Bíblia, acompanhe aí, para que a gente possa ter fácil compreensão a respeito do que Deus quer falar conosco nesta manhã. Louvado seja Deus. O texto em Jeremias capítulo 45, versículo 1 diz: Palavra que falou Jeremias o profeta a Baruque, filho de Nerias, escrevendo ele aquelas palavras num livro da boca de Jeremias, no ano 4 de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca de ti, ó Baruque, disseste: Ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza à minha dor. Estou cansado do meu gemido e não acho descanso. Isto lhe disse o Senhor: Eis que o que edifiquei eu derribo, e o que plantei eu arranco, e isso em toda esta terra. E procuras tu grandezas? Não as busque, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. A ti, porém, darei a tua alma por despojo em todos os lugares para onde fores. Aleluia. É um capítulo, irmão, muito pequeno, com poucos versículos, mas que dá para a gente aqui aprender algo, tirar proveito desta palavra para as nossas vidas. Louvado seja Deus. Irmãos, aqui Deus, para a gente ter compreensão, Deus levanta como profeta na terra Jeremias. No seu capítulo 1, Deus fala ali para Jeremias, né? Que ele escolheu Jeremias desde o ventre da sua mãe e deu Jeremias como profeta às nações. E Jeremias disse ali: Eis que sou uma criança, Senhor. E o Senhor disse para Jeremias que não era para ele dizer que era uma criança, porque aonde o Senhor enviasse ele iria. E o que o Senhor mandasse Jeremias falar, Jeremias iria falar, porque o Senhor que tinha mandado, aleluia. E ali a gente começa a perceber do capítulo 1, no decorrer do passado das páginas da Bíblia, né, falando do livro de Jeremias, vamos perceber quantas lutas Jeremias passou ali, louvado seja Deus, para ali executar a obra qual Deus tinha na vida dele, não é verdade? E ali, amados irmãos, vamos perceber Jeremias ser lançado no calabouço, ali no charco de lodo, no poço de lodo, melhor dizendo, pelo ali o presidente, acho que, se não me falha a memória, era o presidente do povo de Israel, mandou lançar o profeta na cisterna, louvado seja Deus. E ali o profeta Jeremias, por ali ser um canal de Deus para ali falar mensagens da parte de Deus, porque é válido ressaltar, queridos, que naquele tempo existia, como hoje também existe, profetas, só que hoje é diferente. Naquele tempo, amados irmãos, o povo ouvia a voz de Deus através dos seus servos, dos seus santos profetas,
Deus usava para falar da parte de Deus. Hoje mudou, Tiago? Hoje não mudou. Deus continua usando os seus profetas. Só que hoje, amados irmãos, temos o livre acesso a Deus. Hoje não precisamos consultar segundo ou terceiro, falando de pessoas para chegar até a presença de Deus. Porque o véu foi rasgado, aleluia. O Senhor ali morreu na cruz do Calvário e abriu um livre acesso para onde a gente quiser buscar o Senhor. Em todos os lugares a gente assim encontrar a sua presença, louvado seja Deus. E ali, amados irmãos, passou o presidente ali no meio do povo de Israel, né? Que, se não me falha a memória, era um sacerdote também, né? Sacerdote presidente do povo de Israel. Lançou ali Jeremias na cisterna. Louvado seja Deus. Humilhou o servo do Senhor. E Jeremias, amados irmãos, se você meditar no decorrer dos capítulos que há no livro de Jeremias, você vai perceber que as palavras na boca de Jeremias eram palavras vindas da parte do Senhor. Eram palavras, amados irmãos, que quando Jeremias falava se cumpria. Assim não era diferente na vida dos outros profetas que Deus tinha levantado. Amados irmãos, ali o profeta Jeremias foi lançado na cisterna. E ali, quando ele foi retirado no dia seguinte, se não me falha a memória, Deus usou o profeta Jeremias para o repreender, dizendo que o nome dele não seria mais Passu. Aí o profeta Jeremias menciona um nome que seria o nome dele, que era o significado da destruição que viria sobre a vida dele, por ele ter feito coisas maus aos olhos de Deus. E assim, amados irmãos, eu não me recordo qual foi o nome, mas eu sei que Deus tomou o profeta na unção para falar da parte de Deus. Deus falou ali o que ia ocorrer com aquele presidente Passu, né? E, amados irmãos, ali no capítulo 21, se não me falha a memória, o Senhor permitiu ali o rei da Babilônia entrar ali. E ali houve um saceiro no meio do povo de Israel, se é que eu posso colocar assim. O povo que estava se rebelando contra o Senhor. Este presidente, o sacerdote Passu, se não me falha a memória, ele foi também pego pela espada de Deus. O Senhor cumpriu a palavra na boca de Jeremias. Louvado seja Deus. Então, eu posso entender, amados, que um ministério qual Deus tem na vida daqueles que verdadeiramente são profetas é um ministério árduo. É um ministério onde você atribui inimigos para a sua vida. Você sofre, você passa por situações adversas, por você ter que ir lá levar o recado de Deus para determinadas pessoas. Mas eu te digo, querido, vale a pena servir a este Deus, vale a pena cumprir a chamada qual Deus tem na minha e na sua vida. Meus irmãos, aqui no capítulo qual lemos, Baruque, quem era Baruque? Baruque na Bíblia, amados irmãos, era tido como secretário de Jeremias, aquele que ali auxiliava. E o nome Baruque, amados irmãos, significa bem-aventurado, um nome até bonito, um nome de origem hebraica, louvado seja Deus. E Baruque, amados irmãos, ele tomou um sentimento de grandeza no seu coração, louvado seja Deus. O texto aqui no versículo 3, Baruque diz assim: ai de mim agora, porque acrescentou o Senhor tristeza à minha dor. Estou cansado do meu gemido e não acho descanso. Assim diz o Senhor: eis que o que edifiquei eu derribo, e o que plantei eu arranco, e isto em toda a terra. Aí o Senhor fala para Baruque: tu procuras grandezas? Não as busque, porque eis que trarei mal sobre toda a carne. Porém, louvado seja Deus,
porém a ti darei a tua alma por despojo em todos os lugares para onde fores. Baruque toma, amados irmãos, um sentimento de grandeza. Segundo o texto, louvado seja Deus. E Deus envia o profeta para ali entregar duras palavras a ele. No decorrer dos capítulos que sucedem a esse texto, mais adiante, você vai ver Jeremias repreendendo várias nações sobre a invasão e a conquista do Egito e outras coisas mais. Quem era Baruque, amados irmãos? Baruque era aquele que exerceu ali, como um secretário, louvado seja Deus, para ali auxiliar Jeremias no tempo do exílio na Babilônia contra o povo de Israel. Louvado seja Deus. E falando aqui, amados irmãos, sobre o ministério qual Deus tinha na vida de Jeremias, trazendo uma aplicação para as nossas vidas, muitas das vezes Deus, assim como teve um propósito, melhor dizendo, na vida de Jeremias, para falar acerca da vontade dele no meio do povo de Israel, assim é conosco nos dias de hoje, aleluia. Deus tem a sua obra a realizar no meio dos seus servos. Deus tem os seus profetas na terra. Tem gente que menciona, profeta foi até João, não tem mais profeta. Engano de quem pensa assim. Deus tem os seus profetas na terra. E eu te digo, amados irmãos, que seja qual for o ministério qual Deus tenha na sua vida, seja ele de profeta, ou seja ele de pastorear, ou seja um evangelista, meus irmãos, em nome de Jesus eu aconselho a vocês a executar aquele ministério que Deus colocou para você fazer. Não seja negligente, não deixe o ministério qual Deus tem na sua vida, querido, por causa de A, por causa de B, por causa das perseguições, por causa dos levantes no meio da família. Amados, cumpra a chamada que Deus tem na sua vida. Se Deus te levantou como profeta para levar mensagem de Deus para determinadas pessoas, como foi o caso de Jeremias, cumpra a chamada de profeta que Deus te fez na terra. Não seja, amados irmãos, tardio em cumprir a vontade de Deus, porque, amados irmãos, é certo que iremos sofrer se agirmos assim, mas que a gente venha ser boca de Deus na terra, que a gente possa ser, além de ser boca de Deus, possamos ser o exemplo na palavra, em toda maneira de viver, que venhamos ser santos em toda a nossa maneira de viver, porque aquele que nos chamou, ele é santo. Amados irmãos, essa palavra falou fortemente ao meu coração, e eu creio que Deus também tem falado até aqui. E eu repito novamente, irmãos, não abandone o ministério que Deus lhe deu. Execute a vontade de Deus, pois assim, amados irmãos, você poderá atingir lugares elevadíssimos qual Deus tem para nos colocar, cumprindo a gente a vontade dele, porque todo o trabalho na sua obra não é vão. O Senhor tem uma recompensa, o Senhor tem um galardão para nós. Em Isaías, se eu não me falha a memória, o Senhor diz assim: se quiserdes e ouvides, comereis o melhor desta terra. Mas no versículo adiante diz: mas se fordes rebeldes e se rebelar contra o Senhor, sereis devorados à espada. Olha para isso, irmãos. O mesmo Deus que ele abençoa, ele é o mesmo Deus que traz a espada. E isto é o que a Irmandade no meio da igreja não tem compreendido ainda. A gente vive numa perspectiva, num pensamento de que Deus só é amor. Mas Deus, amados irmãos, ele também é justiça. Ele planta e ele mesmo arranca. Você viu que estava escrito no texto, no capítulo 45. Ele edifica e ele derruba.
ele levanta para o ministério e ele mesmo tira. Quem é o homem para subestimar a Deus? Quem é o homem para bater no peito e dizer eu sou e eu posso, quando na verdade não é e não pode nada? Sem mim nada podeis fazer, disse Jesus. Então, amados irmãos, por mais dura a palavra que Deus colocar no seu coração para entregar a quem quer que seja, não tema ao que o homem possa fazer, mas tema aquele que pode matar o corpo e lançar a alma e o corpo no inferno, como está escrito. Não tema o homem que mata o corpo, mas temas aquele que pode matar tanto o corpo como a alma e lançar os dois no inferno. O Senhor nosso Deus, amados irmãos, é o Deus Todo-Poderoso, que o temor haja em nossos corações, que a obediência haja em nossos corações. Irmãos, que possamos ser guiados por Deus, que Deus possa nos encorajar, que Deus possa assim nos usar como assim os seus servos na terra, como profeta, como aquele que executa a obra dele com diligência, que haja esse sentimento em nossos corações, que o sentimento que houve em Cristo Jesus haja em nós, irmãos, de dizer o que Jesus disse: está consumado, está completado. Isto de fato quando esse ministério se completar nas nossas vidas, não antes abandonar antes o ministério qual Deus ainda está em execução, mas que quando terminarmos a nossa carreira aqui na terra, possamos dizer o que Jesus diz: está consumado. Eu completei a minha carreira graças a Ti, meu Deus. Enquanto isto não acontece, dá lugar de Deus te usar, meu irmão. Seja um canal de Deus para a vida de outras pessoas. Usa os teus lábios para edificar outras pessoas. Ser um exemplo vivo no meio da tua casa, queridos. Ser um exemplo vivo na palavra diante da igreja, dos teus irmãos. Não dê mau testemunho, querido. Para que quando Deus possa te usar para falar da parte dele, não terem do que lhe acusar, querido. Usa de sabedoria, age como um obreiro aprovado daquele que não tem do que se envergonhar, obreiro que maneja bem a palavra de Deus. Irmãos, foi esta palavra que Deus colocou no meu coração. Eu desejo que esta palavra possa fazer morada nos vossos corações e que Deus possa assim estar abençoando o dia dos irmãos. Eu peço a oração pela minha vida. Eu te peço, irmãos, continue me ajudando em oração. Somos um só corpo em Cristo Jesus. Nós somos a igreja, o pequeno povo de Deus, o seu remanescente, que irá subir no dia do arrebatamento. Louvado seja Deus. Eu libero uma palavra de bênção sobre as nossas vidas, que aquilo que é nosso o diabo não vai roubar. Que o Senhor derrame tamanha vigilância, sabedoria em nossos corações, para que venhamos andar atentos, amados irmãos, porque verdade é que o mundo espiritual é real e o inimigo das nossas almas, o nosso adversário, segundo a palavra de Deus, está ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Vigie, querido, dê lugar de Deus te usar, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. A paz do Senhor, queridos.